É muito bom poder estar aqui na igreja, comunidade ser pela primeira vez, mas eu tenho uma história que vem antes desse templo, quando ainda o pastor Ronivon era o pastor da Cachoeirinha e foi o precursor desse movimento. Nós tivemos ali no Manauara, no Shopping Manauara, a igreja de Adrianópolis, e eu participei daquele momento ali. Foi fundamental para que eu pudesse retornar para o seminário, onde terminei o teológico, e eu tenho a igreja de Adrianópolis como uma mãe no meu ministério. Aprendi tanto com vocês, que eu sei que aqui nós temos uma junção de duas comunidades, que agora, como pastor da igreja de Avenida das Torres, a gente mantém também um seminarista lá no NASP. E a gente entende que isso não pode ter um fim só quando Jesus voltar. Mas enquanto a gente puder ajudar jovens, os nossos adolescentes, nesse sonho, especialmente quando se fala de seminário adventista, que é tão desafiador, isso é fundamental. Bom, eu sou o pastor Everton, sou amazonense, de Benjamin Constant, Amazonas. Alguém já foi em Benjamin Constant aqui? Nossa, temos algumas pessoas. Basta dizer que vocês já foram muito longe na vida, né? E ali você do outro lado do rio já é outro país, inclusive, na tríplice fronteira. Mas eu sou dali, conheci o adventismo aqui em Iranduba, depois internato adventista. Passei 10 anos para terminar a faculdade. Chegou um tempo, quando eu frequentei aqui com a igreja de Adrianópolis, eu estava estudando Direito. Mas eu lembro que o pastor Ronivon, depois que me conheceu, me convidou para a comunidade de Adrianópolis. Ele me ligava sexta-noite dizendo assim: eu estou orando por você. E Deus está dizendo que você está fazendo direito, mas você está fazendo errado. Você tem que voltar para o seminário. Então ele acabou me convencendo. E eu retornei agora para a FAAMA, fiz os últimos 2 anos, e estamos aí no nosso 9º ano de ministério. Sou casado com Jussiane, que é amazonense também de Borba, e nós temos 2 filhos, um deles está ali, que é o Everton Júnior, 13 anos, e a Laura Beatriz, que hoje tem 4 anos. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em 2 lugares ao mesmo tempo. Você vai abrir em Gênesis 3. Depois você vai abrir em Apocalipse 20. Se você está com o celular, esse momento não vai ser possível. Nada contra, mas é só para a gente, de forma didática, entender um pouco essa mensagem dessa manhã. Então a sua Bíblia vai ficar assim, tá? Como um T de cabeça para baixo. Existem muitas formas de se dividir a Bíblia. Antigo, Novo Testamento, tem a questão literária, livros históricos, poéticos, linguagem apocalíptica, evangelhos, cartas. Mas eu também gosto dessa simples divisão que demonstra para nós o plano de salvação que Deus tem para cada um. Gênesis, do capítulo 1 ao 3, nós encontramos a história da humanidade no seu início. Criação, como tudo era perfeito, como havia harmonia total, e da perfeição e da harmonia surgiu o caos. Então, os primeiros 3 capítulos nos contam como isso aconteceu. Eu costumo chamar essa primeira parte da Bíblia de graça criadora. Repita, graça criadora. Quando você vai então para os últimos 3 capítulos, a partir do capítulo 20, 21, 22, você vai encontrar então a restauração. Tudo aquilo que foi perdido por ocasião do pecado será restituído para os filhos de Adão e Eva novamente. E aqui nós encontramos uma outra fase também da graça, é a graça recriadora. Repita, graça. E esse miolo aqui, essa parte que perfaz aqui, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse,
nós encontramos aqui um Deus em busca do ser humano para salvá-lo com um plano bem claro de salvação. Essa parte eu costumo chamar, que é inclusive o título da mensagem dessa manhã, graça redentora. Repita. Graça redentora. Então, quando nós temos aqui no capítulo 3 de Gênesis, os seres humanos são aprisionados por ocasião do pecado. Quando nós chegamos no capítulo 20 de Apocalipse, quem que é aprisionado? Satanás é aprisionado e nós somos então definitivamente libertos. Então você tem aqui uma divisão bem clara: graça criadora, graça redentora e graça recriadora. Pergunta: Deus precisou da ajuda de algum de nós para criar esse mundo? Sim ou não? Ele precisou de algum arquiteto, algum designer, algum engenheiro? Não. Ele criou o mundo a partir do nada, sem precisar da ajuda de ninguém. E quando chegou a fase para fazer o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Segunda pergunta: Deus vai precisar da nossa ajuda na hora de recriar esse mundo, sim ou não? Algum arquiteto, algum designer, algum engenheiro? Não. Ele novamente, pelo poder da sua graça, sabedoria, o poder da sua palavra, ele vai recriar esse mundo e nos entregar novamente o lar edênico que ele sempre sonhou para nós. Agora, se eu falei da graça criadora e da recriadora, que ele não precisou da ajuda de nenhum de nós, por que nessa fase que estamos, da graça redentora, muitas vezes nós queremos ajudar Deus? Muitas vezes nós queremos ser o protagonista da nossa salvação. Veja o que acontece. Se eu perguntar para você, e essa pergunta eu sei que muitas vezes ela causa um filme de terror na mente de muita gente. Quando um pregador vem aqui à frente e faz a pergunta assim, bem simples: se Jesus voltasse hoje, estaria você salvo ou estaria você perdido? Nessa hora surge muitas vezes um filme de terror na mente de muito adventista, porque ele começa a pensar como é que foi a sua semana. Essa semana eu estudei a Bíblia, essa semana eu estudei a lição, quantas vezes eu orei, fui à igreja. Você percebe que muitas vezes o nosso foco está no lugar errado? Porque quando pensamos em salvação, muitas vezes alguém faz essa pergunta, ao invés de olhar para Cristo, nós olhamos para onde? Para nós. O que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. Parece muito sutil, mas muitas vezes essa é uma linha que deságua na justificação pelas obras, com base no que eu fiz ou com base no que eu não fiz. No final de contas, quando a gente vai à Bíblia, a gente entende que a Bíblia a salvação é um assunto exclusivo de Deus. O pastor Amin Rodô, um grande mestre, ele dizia que no plano da salvação tão perfeito, a nossa única parte, como seres humanos, é entrar com um problema chamado pecado. Nós não temos como ajudar a Deus para nos salvar. Não há nada que nós possamos fazer pela nossa salvação. É simplesmente aceitar aquilo que já foi produzido por Ele. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso estudar a Bíblia, não preciso orar? Isso não vem nessa fase. A salvação acontece e porque agora você está salvo em Cristo Jesus, porque você entende que foi abraçado pela graça, então agora você passa a viver algo que é permanecer em Cristo. E às vezes tem coisas que a gente fala como pastores, a gente muitas vezes não coloca isso dentro de todo um compêndio bíblico. Por quê? Muitas vezes a gente visita casais e na maioria das vezes, quando os casais querem se separar, realmente eles não têm estudado a Bíblia, eles não têm feito culto, e a gente vai lá e recomenda: primeiro vocês precisam voltar a ter uma comunhão com Deus, para depois ter sabedoria para tomar decisões importantes na vida. Mas o que explica Adão e Eva no jardim do Éden, que tinham ali um encontro pessoal com Deus, face a face todos os dias, com um anjo, com tudo mais, um ambiente perfeito, e o pecado entrar ali?
Então, a gente precisa entender que a nossa salvação, o nosso foco deve ser estar em Cristo. Você vai entender que isso acontece algumas vezes na Bíblia. Quando na graça criadora, você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. Já no primeiro versículo da Bíblia, ali vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era o quê? Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus fazia o quê? Os três estão presentes nesse versículo, sim ou não? Sim. Mas cadê Jesus aqui? Aí João vai nos ajudar. No capítulo 1, no versículo 1 de João, diz assim: no princípio era o quê? O verbo. Então, quando você lê lá na Bíblia, o Bereshit, que é a primeira palavra do Gênesis, no princípio, no hebraico, João vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo é quem? É Jesus. Então está lá o Pai, Elohim, está lá o Espírito, a Ruar, e está também o Bereshit, Jesus Cristo, o princípio de toda a criação. Então você já encontra os três ali, porque a obra de criação é uma obra exclusiva de Deus. Onde mais você vai encontrar? Se você for ler os primeiros capítulos de Apocalipse, você vai encontrar uma saudação que é triuna. Você vai encontrar ali no capítulo 1, agora estou nessa fase de estudar a profecia com meu filho, que está ali. Nós terminamos o livro de Daniel, e agora essa semana começamos Apocalipse, estudando na Bíblia Andrews e no comentário Andrews. E depois que terminamos o capítulo 1, nós olhamos um para o outro, felizes, agradecidos a Deus. Nossa, como o Apocalipse é extraordinário. Porque ali já no primeiro capítulo você vai encontrar aquele que era o Pai. Você vai encontrar então os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito Santo e o próprio Cristo aparecendo ali para João, com os olhos de fogo, com vestiduras talares, como um sumo sacerdote. Então você encontra a Trindade, e se você for nos últimos 3 capítulos, você vai encontrar a Trindade também, com o Espírito Santo finalizando um convite junto com a igreja: quem quiser vem, quem ouvir vem, quem está ouvindo chama também, quem quiser vem porque é de graça. Então a Bíblia termina também com a Trindade em ação, porque a obra de recriação é uma obra exclusiva de Deus. Onde mais você vai encontrar os três? No batismo de Jesus. No batismo de Jesus você vai encontrar o Filho dentro da água, o Espírito Santo desceu em forma de uma ave, representando o próprio Cristo, apontando para Cristo, o céu se abriu e nós não, né? Mas ali Jesus e João ouviram a voz de Deus dizendo: esse é o meu Filho amado que me dá muita alegria. A propósito, quantos aqui são batizados? Levanta a mão, deixa eu só ver aqui. Um grande público aqui é batizado. Acho que é melhor mudar a pergunta. Quem aqui não é batizado? Nós temos algumas crianças, tem gente com orgulho de não ser batizado. Eu! Ah, tem lá em cima também, tem alguém lá em cima que não é batizado ainda? Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ou o pessoal está muito tímido. Às vezes nessa hora tem até aqueles fofoqueiros missionários, né? Esse aqui que está do meu lado, não é batizado. Nessa hora pode, tá? Fofoqueiro missionário. Mas, eu não estou querendo dizer que só se você for batizado na igreja adventista você é salvo não, tá? Mas eu quero dizer para você que o batismo é algo importante nesse processo, porque é uma cerimônia que celebra a decisão que já vai no seu coração, é o primeiro passo para a eternidade. Você faz isso porque a salvação, a graça, o Espírito Santo já agiu em você e agora você faz um compromisso com Cristo. Então, quando você encontra sempre os três, e a gente pensa na questão de salvação como obra exclusiva dos três, eu gostaria de ir com vocês agora em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora versículo 11.
Continuou certo homem, tinha 2 filhos, disse ele. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Por último agora, volta para o verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, e dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não dá tempo da gente escrutinar cada lição que tem aqui. Essas parábolas são poderosíssimas. Mas eu gostaria de olhar para essas parábolas juntamente com você num ângulo diferente, que a gente possa extrair uma lição que eu creio que vai ser poderosa em nossa vida. Mas primeiro eu gostaria de lembrar como costumamos retratar essas parábolas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Começando nas salinhas das crianças, do ministério infantil, às vezes aqui no momento infantil, muitas vezes na hora de nós representarmos. Vou começar aqui falando sobre a parábola da ovelha perdida. Muitas vezes nessa hora a gente mostra para eles uma ovelhinha que era gordinha, bonitinha, que se perdeu. Daqui a pouco já aparece essa ovelhinha magrinha ali entre alguns galhos. Uma ovelhinha perdida, já aparece um lobo de canto, o risco, o problema, a situação. Muitas vezes a gente já põe essa ovelhinha, vem o pastor vem e quebra a pata da ovelhinha, porque essa ovelhinha é ovelhinha rebelde, aí é ovelha com a pata quebrada, é ovelha sem lã, é ovelha com fome, é ovelha suja. Muitas vezes a gente retrata essa parábola e damos o foco para a ovelha. Mas quando nós lemos a Bíblia, o foco da parábola não é a ovelha. O foco da parábola é o pastor e o que o pastor faz. O pastor, segundo diz a Bíblia, ele deixa as 99 e ele vai atrás da única ovelha que se perdeu, até meio-dia. É isso que diz a Bíblia? Até meia-noite. Uma semana. O texto diz: o pastor vai atrás da ovelha até o quê? Até encontrar. E eu sou apaixonado pela dedicação, pela decisão, pela escolha desse pastor. Ele é o protagonista dessa história. Isso aqui caminha no campo dos relacionamentos. Se eu tenho um curso, como não pegar um fora. Mas isso aí não tem nada a ver com pastor não, tá? Se você quiser solteiro, me procura no Instagram que eu cobro por isso daí. Mas eu vou dar uma dica aqui, uma aula grátis. Existem 2 formas de você conquistar alguém, básicas. A primeira é você sendo romântico. E o que é ser romântico, pastor? Romântico é você surpreender alguém. Você já ouviu a história da menina que namorava um rapaz que toda hora que ela pedia chocolate ele mandava? Era 10 da manhã, eu quero um chocolate, ele mandava. 10 da noite, chocolate, o Uber chegava com chocolate.
A amiga invejosa dizia: que namorado especial esse seu, toda hora que você pede chocolate ele te dá. Só que depois de alguns meses, ela falou para a amiga: terminei meu namoro com chocolate. Como você terminou o namoro? Esse cara faz tudo que você pede. Ela disse: eu encontrei um que me deu chocolate sem precisar eu pedir. Também vai gostar de chocolate assim mais longe, né? Mas eu pergunto para você, Jesus é romântico, sim ou não? Todos os dias, quando você acorda e o sol nasce e você respira, esse Deus nos surpreende a todos os momentos, nas coisas mais simples, nas flores no caminho. Ele é um Deus romântico. Ele nos surpreende com tudo que Ele pode para chamar a nossa atenção para Ele. Mas eu sei que às vezes só ser romântico não é suficiente. E aí qual é o segundo passo, pastor, para conquistar alguém? Aí é você ser insistente. Eu conheço a história de um amigo, pastor, que levou 7 foras. Alguém aqui já estudou internato? Eu já estudei internato, tem uma tal de noite livre que não tem nada de livre. Você senta do lado da menina, vem uma luz, não sei de onde, afasta. Tem um lugar do anjo aí no meio. E esse rapaz, ele identificou a vítima, e numa noite livre ele chegou com ela, conversa, vai, eu sou daqui, você é dali. Gostei de você. Você gostaria de namorar comigo? Ela disse, não. Sábado que vem, noite livre de novo, ele avistou a vítima, se aproximou e disse, aí, aquela proposta que eu te fiz sábado passado. Ela disse, eu já não te disse não. Ele falou, mas a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Ela disse, então é não de novo. No outro sábado, noite livre, ele se aproximou novamente. E aí? Aquela proposta que eu te fiz há 15 dias atrás. Eu já não te dei 2 foras. Ele disse, mas você é um padrão elevado demais para a gente desistir assim tão fácil. Olha, já foi no queixo, essa dela já ficou meia bamba, meia tonta. Não de novo. 4ª, 5ª, quando foi na 7ª vez, lá vem ele. Ela já sabia. Chegou do lado e falou, e aquela proposta que eu te fiz? Ela disse, eu aceito, infeliz. Eu já não aguento mais te dar fora, eu estou com depressão de tanto te dar fora, eu vou aceitar. Casados, 2 filhos, pergunta dela se ela quer largar ele. Larga por nada nesse mundo, coisa mais linda. Se ele tivesse desistido no primeiro, hein? A Bíblia conta de um pastor que é romântico, mas quando isso não resolve, ele é insistente. Ele vai até encontrar. E eu não sei se tem algum espirituoso aqui nessa manhã que está pensando assim, não, eu vou me perder mesmo. Mas você comprou uma briga com um pastor, porque ele está te vendo e ele vai te encontrar, amém? Porque o pastor não desiste de você. Repita para a pessoa que está no seu lado, o pastor não desiste de você. Isso é sério, isso é o DNA da salvação. Um pastor que não desiste, ele vai até encontrar, porque ele quer você no céu, ele não abre mão de você. Agora tem a história do filho. E como é que a gente retrata a história do filho? É um menino bonito saindo de casa, gordinho, com boas roupas, daqui a pouco aparece um outro irmão, pega o irmão mais magrelo da igreja. Aí o irmão entra para mostrar para as crianças. Sai o irmão gordinho, entra o irmão magrinho com a roupa toda suja. Aí às vezes passa aquele desenho, o filho olhando para o porco lá e aquela maçã passando ali no coxo, né? E ele olha para o porco olha para ele, come, não quero, vou comer, não quero. E fica aquela coisa, a gente retratando a história do filho pródigo, colocando o filho pródigo como se fosse o protagonista. Mas essa história não é sobre o filho pródigo, é sobre o pai. É o pai que reparte os haveres da herança em silêncio. É o pai que espera todos os dias na varanda de casa. É o pai que corre para receber o filho que agora vem maltrapilho. É o pai que vem e manda matar o novilho cevado. É o pai que manda colocar um anel no dedo dele. É o pai que dá uma sandália. É um pai que dá roupas novas. É um pai que faz a festa. É um pai que recebe sem perguntar, e aí, onde é que foi que você gastou a herança que eu te dei? Ele simplesmente recebe. Essa história é sobre o pai. E essa história está querendo dizer para mim e para você, eu tenho um pai. Repita, eu tenho um pai.
Você não está órfão nesse mundo. Eu sei que quando tragédias como que aconteceram na Venezuela balançam o nosso coração, mas daqui a pouco você vê uma menina sorrindo no meio dos escombros e você se emociona, porque você vê que Deus ainda está ali. Apesar das tragédias, ainda há esperança. Apesar de um mundo que parece que o mal vai vencer, nós temos um Deus que está no controle e que está olhando por você. Você tem um pai, você não está sozinho. E o discurso desse menino é um discurso mentiroso. Ele disse: eu vou voltar, porque eu não sou filho mais, mas pelo menos eu quero ser um empregado. O que eu imagino, no final de contas, é que ele ali no meio dos porcos olhou para o dono daquela propriedade, viu aquele rosto fechado, alguém que não sorria para ele, um rosto sisudo, e ele lembrou do sorriso do pai. E ele pensou: não, eu vou voltar, porque eu tenho um pai que um dia já sorriu para mim. E mesmo que ele não me aceite como filho, pelo menos eu sei que ele ainda vai me tratar melhor do que esse homem. Por isso que é importante você ter um relacionamento pessoal com Deus, mas está próximo dele. Onde você estiver, como você estiver, não importa se você está vivendo a melhor fase da sua vida espiritual ou a pior fase da sua vida espiritual, o seu objetivo da lucidez da sua vida e da sua alma deve ser sempre estar mais próximo de Cristo, porque essa história é sobre um pai que não te abandona e que não te deixa órfão. Por último, nós já vimos Jesus, o Filho, o pastor, nós já vimos o Pai. Agora falta o Espírito Santo, que também está aqui nessa história, porque salvação é um assunto exclusivo de Deus. E aí você tem a história de uma mulher, uma moeda. Muita gente gasta tempo dizendo: porque essa moeda quem deu foi o pai, ela ia precisar dessa moeda para isso, e aquela moeda para onde foi essa moeda, e pinta uma moeda, entrega uma moeda para as crianças, e é a história da moeda. Mas a história não é sobre a moeda. É que no meio das trevas, onde aquela mulher habitava, uma candeia se acendeu, a luz apareceu, e essa luz chama-se o Espírito Santo de Deus. E talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa manhã que esteja habitando em trevas na sua vida, que já desistiu de si mesmo e que já não acredita mais que o céu é para você. De tantas vezes que você já prometeu e não cumpriu, tantas vezes que você achou que agora vai, que a sua vida espiritual vai se robustecer, que agora vai dar certo, e daqui a pouco você se viu na lama de novo, na escuridão de novo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, uma luz se acende na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui por você, para te tirar da escuridão, para te tirar das trevas, para a maravilhosa luz. Mais uma vez eu digo, a salvação não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. Depende de quão perto você está de Jesus, de quem Ele é na sua vida, do que Ele representa na sua vida, de quanto o teu relacionamento com Ele é importante a ponto de te fazer tomar decisões e fazer escolhas. Por isso, eu quero finalizar lembrando de algo que aconteceu comigo. Há algum tempo eu era noivo da minha esposa Jussiane, e eu tinha ido colportar em Humaitá. Isso era janeiro, eu ia casar em julho. Agora vamos fazer 18 anos de casado, dia 17 de julho. E eu ia passar 3 meses ali. Eu tinha um celularzinho. Antes de ir, eu disse: amor, grava aqui, que eu quero despertar ouvindo a sua voz. Olha. Ela dizia assim: amor, acorda para trabalhar, para pagar o nosso casamento. Aí eu acordava, fazia 10 flexões, orava, estudava a Bíblia, ia trabalhar, às vezes voltava só à noite. Eu ia pregar, eu falava da minha noiva, até hoje, né? Eu ia dar um estudo bíblico, minha noiva. Eu ia visitar alguém, falava da minha noiva. Daqui a pouco ninguém mais sabia meu nome ali na igreja de Mangabeira, de Humaitá. Quando eu ia pregar: quem que prega hoje? Minha noiva vai pregar. Quem está vindo ali? Lá vamos ver minha noiva. E ficou esse negócio de minha noiva para um lado, minha noiva para o outro, e minha noiva para tudo quanto era canto, que daqui a pouco os irmãos me fizeram uma surpresa. Eles acharam uma promoção numa passagem aérea. Eles conseguiram uma passagem para minha noiva ir até Porto Velho. De lá pegou um ônibus até Humaitá.
E quando foi na rodoviária de Humaitá, não era apenas eu que a estava esperando, mas a sociedade jovem, os amigos, alguns irmãos, era balão, era cartaz, e a noiva nem era deles, era minha. Mas eu entendi algo com isso, que quando você se apaixona verdadeiramente por alguém, você não tem como ficar calado. Quando você faz de Jesus o centro da sua vida, você não tem como guardar isso para você. Isso é tão forte, isso é tão extremo num relacionamento íntimo com Cristo, que você acorda todas as manhãs, você escuta a voz dele: acorda meu filho para trabalhar, hoje é segunda. Acorda meu filho, vai, vamos, eu estou contigo. Vamos meu filho, essa semana eu estou junto contigo. Da primeira palavra que você ouve, a sua primeira oração, a última no dia, você preenche o seu dia de Jesus Cristo. E sabe o que vai acontecer? Quando Jesus estiver voltando, não será apenas você da sua casa que vai estar aguardando Ele. Não vai ser apenas só você do seu trabalho, ou da sua faculdade, ou da sua escola. Outras pessoas também se apaixonarão por Cristo, porque você se apaixonou primeiro. E vão estar recebendo Ele quando Ele retornar. Por isso que ninguém hoje aqui vai para o céu, porque lá no céu está tudo bem. Lá no céu não tem terremoto, lá no céu não tem ninguém com câncer, lá no céu não tem nenhuma família se destruindo. Lá no céu está tudo bem, Deus precisa de você aqui na terra. Ele conta com você, mas primeiramente Ele diz: vinde, para depois Ele dizer: ide, agora cumpre a missão. O evangelismo da amizade, não fica tentando empurrar a goela abaixo nos outros sábado, porque é isso, eu sou da igreja verdadeira e você não. Mas põe o amor na frente, põe a verdadeira paixão por Cristo na frente, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E se a minha vida for sobre Ele, outras pessoas também irão se apaixonar por Ele. Quantos aqui, nessa manhã, decidem se apaixonar por Cristo de novo? Uma vez eu terminei esse sermão lá em Rondônia, e uma senhorinha estava na porta, me cumprimentou e disse: pastor, eu estou apaixonada por Jesus já faz 50 anos. Eu não tive como não me emocionar ao ver a sinceridade daquela senhorinha e de perceber que ela realmente era a mulher mais missionária daquela igreja. Não por falta de segurança, porque ela queria mostrar que ela era capaz, mas porque ela tinha um relacionamento muito íntimo e apaixonante com Cristo. Eu quero desafiar você e a mim também nessa manhã a sairmos daqui apaixonados por Cristo, por quem Ele é, focar nele, e assim a nossa vida vai ser uma porta, vai ser uma ponte, a aproximar outros corações do coração de Cristo Jesus. Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de poder, ó Deus, nessa manhã, entender que não é sobre nós. Apesar de nós, seres humanos, muitas vezes influenciados pelo humanismo, queremos nos colocar no centro, e nós não somos. Na verdade, o centro é Cristo Jesus. É para Ele que nós vivemos, é por Ele que nós estamos vivendo aqui. E é por isso, Deus, que nós queremos continuar a nossa caminhada aqui na terra, para ser um instrumento poderoso em Tuas mãos, para sermos ponte, para que outros corações que hoje estão despedaçados, desesperançados, possam encontrar a esperança que há em Cristo Jesus. Por isso, nos fortaleça, também nos perdoa. Somos falhos, somos pecadores, muitas vezes nem entendemos porque fazemos coisas que nem queremos fazer. Mas assim nos ajuda com Teu Santo Espírito a sermos transformados pela Tua graça a cada dia, e sermos mais semelhantes a Jesus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.